Se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo para poder ajudar na divulgação do nosso trabalho. E bom, aqui sobre o TRXF, então o objetivo aqui é um fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, desenvolvimento e da venda de imóveis locados, preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. Aqui a gente tem algumas informações básicas sobre o fundo. Então, a data de início dele foi lá em 15/10/2019. A administradora e custodiante é a BRL Trust Investimentos. A gestora é a TRX Gestora de Recursos. E aqui as taxas que o fundo cobra. Então, taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado e a taxa de performance de 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA, mais 6% ao ano. Aqui na database de 30/6/2022, o fundo tinha até essa data 7.244.000 cotas, 710 milhões de reais aqui de valor patrimonial, valor de mercado de 712 milhões de reais, então um pouquinho acima do valor patrimonial, 45.633 cotistas. Já aproveita aí para dizer se você é cotista do fundo ou não. A cota patrimonial aqui, R$ 98,04, e a cota de mercado, R$ 98,38. Então, como eu comentei, fundo sendo negociado um pouquinho aí acima do seu valor patrimonial. Bom, aqui tem uma notícia interessante, aprovação e início da sexta emissão de cotas do TRXF11. Então, no dia 20 de junho, eles comunicaram a aprovação e início da sexta emissão de cotas do TRXF11. Tem como principal objetivo captar recursos para o desenvolvimento das lojas da Obra Max, conforme fato relevante divulgado em maio de 2022. Inclusive, a gente viu isso aqui no vídeo do mês passado do TRXF11. Você pode dar uma conferida lá no canal. E a cota de emissão aqui é de R$ 98,25, já considerando os custos de 50 centavos, e o montante da oferta é de até 80 milhões de reais, sendo que os cotistas do fundo vão ter um direito de preferência de acordo com o fator de proporção aqui de 11,3% aproximadamente. Bom, a distribuição mensal aqui, então, R$ 1,05 por cota, representa um dividend yield anualizado de 12,81% sobre a cota de mercado de R$ 98,38. O pagamento vai ser realizado no dia 14/7 aos investidores detentores de cotas no dia 30/6. É um fundo que paga aí mais ou menos no meio do mês. Pagou R$ 1 de dividendos aqui, batendo aí mais de 1% por mês de distribuição. Bom, e aqui, considerando a database ainda de 30/6, a participação nos imóveis aqui direta e indiretamente, como a gente pode ver aqui, a área bruta locável do fundo estava em 425 mil metros quadrados, 48 imóveis diferentes, portfólio localizado aqui em 3 estados diferentes, valor patrimonial por metro quadrado em logística de R$ 2.939 e 4.482 os imóveis de varejo, que é um fundo híbrido, certo? E o valor médio de locação aqui por metro quadrado, R$ 19 os imóveis logísticos e os imóveis de varejo, R$ 28,32. Então aqui o comentário da gestão sobre o TRXF. No dia 30 de junho eles anunciaram essa distribuição, 12,81% sobre a cota de fechamento. O fundo distribuiu R$ 7.600.000 aos seus cotistas. Esse foi um valor recorde aqui, tanto em relação ao valor total de distribuição quanto em relação ao valor por cota. Desde o início das negociações das cotas do fundo na B3, a rentabilidade total do TRXF11, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de 19,53% positivos contra 10,41% negativos do IFIX, uma diferença aqui de quase 30% no período. E no ano, a rentabilidade total do fundo é de 2,42%, enquanto o IFIX apresenta uma variação aqui de menos 0,33%, é uma diferença de 2,75%. E no mês, as cotas do TRXF negociadas no mercado secundário desvalorizaram-se aqui em 0,43%, enquanto o IFIX se desvalorizou em 0,88%. O número de investidores do fundo mais uma vez apresentou um crescimento em maio, superou a marca aí de 45 mil cotistas, e o volume médio diário negociado aqui no mês foi de R$ 1.600.000, um volume bem interessante. O fundo está tendo um crescimento aí no pagamento de dividendos, está aumentando de tamanho, fazendo emissão, e o número de cotistas também está aumentando, então é um fundo que tem crescido bastante. Lembrando, não estou recomendando a compra ou a venda desse fundo. E aqui, mais ou menos como a gente já viu no mês passado, a nova emissão aqui vai ser realizada de acordo com os termos da instrução CVM 476, tem como as características aqui até 80 milhões de reais, um montante mínimo de 5 milhões de reais, o preço aqui de R$ 97,75, 50 centavos de custo unitário da oferta, R$ 98,25 o preço de subscrição, e a proporção aqui é mais ou menos uns 11% sobre o número de cotas detidas pelos cotistas no fechamento de 23 de junho.
tá? Então não adianta comprar mais esse fundo esperando entrar nessa emissão, porque não vai ser possível, certo? Então, se um cotista que possui 10 cotas quiser comprar, ele vai ter direito a uma cota de preferência aqui, certo? Então, não tem aumento, certo? Então, se você tiver e quiser participar, tem que pensar sempre para baixo, calcular esse arredondamento aí para baixo. Aqui o período do direito de preferência, então, a partir de 28 de junho, inclusive, até 8 de julho, certo? Inclusive, junto à B3 e até 11 de julho, junto ao escriturador das cotas do fundo. O direito de subscrição de sobras aqui a partir do dia 13 de julho. Caso existam cotas remanescentes dessa emissão, vai ser conferido a cada cotista que exercer seu direito de preferência o direito de subscrição de cotas equivalente ao fator de proporção a ser indicado no comunicado de encerramento do período de direito de preferência. E para que eles estão fazendo essa emissão? Então, os recursos captados da sexta emissão de cotas vão ser prioritariamente utilizados para os desembolsos iniciais de aquisição dos terrenos e início das obras das duas lojas da Obra Max, caso as condições suspensivas sejam superadas, com destaque para a conclusão das diligências técnicas e jurídicas de forma satisfatória e aprovação dos projetos nas prefeituras. Vamos dar uma olhada aqui na demonstração de resultado do fundo em junho. Como a gente pode ver aqui, foram 7.175.000 reais de receitas imobiliárias, 1.400.000 aqui de rendimentos mobiliários, 79.000 de receitas financeiras, um total de receitas aqui de 8.749.000 reais. Foram 743.000 reais aqui de despesas operacionais, 3 milhões de reais de despesas financeiras, total aqui de 3 milhões, quase 800 mil reais de despesas, resultado operacional de 4.900.000, um resultado operacional por cota de 68 centavos, gerando aqui uma distribuição de 7.600.000 reais, de R$1, e um rendimento total acumulado aqui de 3.589.000, um rendimento acumulado por cota de 50 centavos. Aqui os resultados por segmento, então 99 centavos de receita de locação, 21 de rendimento imobiliário, 1 centavo aqui de receita financeira, 10 centavos negativos aqui de despesas operacionais, 42 centavos de despesas financeiras, 37 centavos aqui uma reserva de lucro e R$1 distribuído. Aqui é interessante a gente observar o crescimento na distribuição por cota, então saiu lá de 34 centavos em novembro de 2019, passou a 70 centavos aqui desde outubro de 2020 até agosto de 21, e aí eles elevaram um pouco esse patamar aqui para casa dos 80 centavos de novembro de 2021 até maio agora de 2022, lembrando, aqui em junho eles distribuíram o resultado acumulado do semestre. Então aqui a gente vai dar uma olhada na diversificação da carteira do fundo, então em imóveis 70% de alocação, TRXB 21%, 1,3% em renda fixa e em outros fundos imobiliários 7,1%. Aqui, o perfil dos imóveis está por percentual da BL, varejo a maior parte, 93,75%, logístico 6,25%. Aqui o segmento de atuação do inquilino, então, atacadista 53,22%, varejo 42,52%, casa e construção 4,26% e o tipo de contrato atípico 96,86% e típico 3,14%. Você vê que é um fundo bem focado em contratos atípicos, basicamente dos setores aí de varejo e atacadismo. Inclusive, a gente pode ver aqui na diversificação da receita de aluguel por inquilino, quem que são esses inquilinos, certo? Então, açaí 60,83%, Pão de Açúcar 27,9%, e aqui uma divisão entre Sodimac, Extra e Big no restante. Então, é bem focado em açaí, Pão de Açúcar principalmente. Por isso é interessante que dê certo essa execução aí das obras da Obra Max, para diversificar um pouco também mais com relação aos inquilinos. Bom, a diversificação da ABL por inquilino, então a gente pode ver são vários imóveis diferentes, em cidades diferentes, estados diferentes, inquilinos diferentes também. A receita por estado aqui, a maior parte realmente nos estados de São Paulo, com 37,49%, Goiás com 12,13% e o Rio de Janeiro aqui com 10,22%. Esses são os 3 principais estados aqui na composição da receita desse fundo. Os demais todos têm abaixo dos 10%. Bom, e aqui o total de meses de multa mais aviso prévio, então 11 meses 3,14% da receita de aluguel, 20 meses 4,26% e saldo remanescente 92,6%. Isso aqui é uma característica normalmente associada aí aos contratos atípicos, porque se o inquilino resolver sair, ele acaba tendo que pagar o remanescente, o saldo remanescente dos aluguéis até o final do contrato. Bom, aqui o vencimento dos contratos, então 6,8% vence lá em 2030,
65,1% aqui em 2035, 3,14% em 2036 e aqui 24,96% após 2041. Aqui o mês de reajuste do aluguel, então, como a gente pode ver, o mês atual aqui, julho e agosto, são os meses principais, aqui os dois juntos são mais de 46% da receita. Depois tem junho com 17%, maio com 11%, e aqui os demais todos abaixo dos 10%, tá? Com novembro 9,45%, dezembro 4%, janeiro 6% e abril 3,14%. Só que a gente já deu uma comentada no mês passado, mas eu vou passar aqui bem por alto. TRXF ele tem investimento aqui no TRXB e ele tem alguns investimentos diretos aqui, como Centro de Distribuição Pão de Açúcar, loja Sodimac, 16 lojas Pão de Açúcar, 9 Açaí, 3 do Extra e a loja Big de Pernambuco. São 31 imóveis aqui que o TRXF é o proprietário locator. E os imóveis adquiridos na operação de aquisição de 39 lojas com o Grupo Pão de Açúcar em 2020 via TRXB. Tá? Então, são 17 imóveis aqui que o TRXF tem participação indireta, Pão de Açúcar, Açaí Extra, via TRXB. E como é que anda a dívida do fundo aqui? Então, o total investido do fundo é de 1,5 bilhão, mais ou menos. Eles têm 600, quase 700 milhões de reais aqui devendo, tá? 47,53% é a relação de securitizações sobre o ativo, o investimento em ativos com liquidez aqui de 64 milhões, quase 65 milhões de reais, o fundo tem basicamente em caixa, tá? A necessidade de caixa aqui para amortizações nos próximos 12 meses está em 28 milhões de reais, ou seja, o fundo tem 2 vezes e 29 aqui de liquidez com relação ao que ele vai precisar pagar aqui, amortizar nos próximos 12 meses. E a relação aqui de necessidade de caixa para 12 meses com relação ao patrimônio líquido está em 3,99%. Então, tem uma dívida, não é uma dívida que a gente precise desconsiderar, mas que no curto prazo, aqui pelo menos, o fundo tem total capacidade de pagar essa dívida. Só aqui nos ativos com liquidez ele conseguiria pagar mais ou menos aqui uns 10% do saldo devedor aqui das securitizações. Bom, esse foi o vídeo de atualização aqui sobre o TRXF11. Eu espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assine o canal também para não perder os próximos vídeos e já compartilhe esse vídeo aqui com quem tem esse fundo, quem possa ter interesse aí sobre fundos imobiliários. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!